Iniciando a gravação de hoje, a nossa reunião do domingo. Seja todos bem-vindos à nossa reunião. Eu quero, primeiramente, agradecer a presença de vocês. Agora, como estamos gravando, depois aí o pessoal que vai entrando vai vendo na gravação. E eu quero começar a perguntar: quem tem algum desafio que quer perguntar para mim alguma coisa, um desafio que não sabe o porquê que está tendo esse desafio, uma dúvida, pode ser de vocês, pode ser de algum cliente, pode ser alguma coisa que vocês estão vendo que pode acontecer na vida de vocês. O que a gente pode ajudar? Quem tem alguma coisa para me perguntar, alguma dúvida, pode abrir o microfone e me perguntar qualquer coisa. Pode ser com vocês ou de algum cliente. Estou aqui para responder. Ninguém tem dúvida? Arumi, você não tem dúvida? Resolveu lá o problema da sua cliente? Ainda não, vou conversar com ela hoje, lá no trabalho ainda. Certo. Ficou com alguma dúvida do que eu falei para você? Não. Não? Uhum. Anderson, não tem nada de dúvida? Fê, Aline, Anne, Flávia, eu não estou vendo todo mundo aqui na tela, mas quem eu não estou vendo pode falar também. Não tem nenhuma dúvida? Então tá. Então, tudo bem. Então vamos falar um pouquinho sobre por que as pessoas têm algum problema. Eu vou falar alguma coisa aqui, vocês podem se identificar, tá? E aí vocês podem falar alguma coisa, se vocês se identificaram, ou se tem algum cliente. A sensação de rejeição. Tem muita gente que tem essa sensação de rejeição, que está sendo rejeitada, e por causa disso, muitas pessoas que se sentem rejeitadas, ela sente medo de existir. É uma coisa assim, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Não sei o que eu estou fazendo nessa vida. Eu tenho medo de fazer qualquer coisa. É assim, é um medo de existir mesmo. Aquelas pessoas que têm a vontade até de se suicidar. Isso é muito sério. Quando as pessoas falam assim, eu não sei, seu cliente fala, eu não sei o que eu estou fazendo nessa vida. Eu não sei o meu propósito. Porque, geralmente o pessoal fala propósito, né? Mas a gente faz de propósito a vida da gente. Mas tem gente que essas palavras dos clientes, né? Tem muitas que falam assim, eu não sei o meu propósito, eu não sei o que eu quero. Isso vem lá de trás, lá, quando ele estava lá na barriga da mamãe ainda. É o medo de existir. Por que tem esse medo de existir? Porque lá na barriga da mãe, ele sentiu que ele estava sendo rejeitado. Não é que a mãe não rejeitava ele, simplesmente porque aconteceu alguns fatos e que a mãe ficou com medo, a mãe ficou ansiosa, a mãe ficou estressada, a mãe brigou com alguém, e ele sentiu que era com ele, porque não sabia o que estava passando aqui fora. Então, esse medo de existir
medo de fazer qualquer coisa e não ser compreendido, é muito sério, porque a gente tem que ver lá na origem o porquê. E curar na origem. Porque não adianta só falar, olha, o teu problema, pode ser que você teve um problema lá na barriga da sua mãe. Não, não adianta falar isso. Você tem que saber, um terapeuta tem que saber fazer anamnese, para saber qual o momento que foi, como foi, o que ele interpretou que não é errado, porque muitas vezes a gente interpreta uma coisa e que não é a verdade. Eu acabei de fazer, eu vou colocar nossa semana uns posts, eu acabei de gravar agora alguns reels, né? E eu falei sobre isso, sobre a interpretação que a gente dá nos fatos, que não é verdade, que muitas vezes a gente acha que é verdade. Deixa eu pegar a gente aqui. Acha que é verdade, mas no fundo não é verdade. Que a gente acha que aconteceu aquilo ou aquele outro, mas no fundo não é verdade. Foi a nossa interpretação. Sabe quando é a mesma coisa quando você vê alguém falando alto, né? Falando alto e não sei o quê, parece que a pessoa está brigando, e no fundo não está brigando. É o jeito da pessoa falar, é a sua interpretação. Então, muitas vezes, quando a criança ouve os pais em casa falando alto ou contando alguma coisa mais assim exaltado, acha que é uma briga, fica na cabecinha da criança aquela coisa que ele viu, que ele sentiu, mas no fundo não era nada daquilo. Muitas vezes a gente vê assim, que a criança vê minha mãe me abandonou, porque minha mãe não me deixava, me esquecia na escola, ou me deixava muito tempo com a babá, ou com a avó, e ela não me abandonou. Ela falou, não tem abandono nenhum. Eu sempre conto aqui que eu tenho 2 filhos, e os meus filhos nasceram na época de matrícula escolar, eu tinha escola, e muitas vezes na época, né, há mais de 30 anos atrás, quando os meus filhos nasceram, não tinha celular, né, então a gente pegava o telefone fixo, né, para atender o telefone na época de matrícula, porque os 2 nasceram no final do ano, época de matrícula, e eu com o telefone aqui, amamentando, com o telefone aqui, falando, escrevendo. Eu estava abandonando meu filho, minha filha? Acho que não, pelo contrário. Eu tenho um amor, né? Quem é pai e mãe sabe o amor de pai e mãe. Só que na cabecinha deles, muitas vezes, a interpretação dele era de abandono. Por quê? Porque quando a gente está amamentando, a gente tem que olhar nos olhinhos, está lá, presente. Então, interpretação da criança não é o que realmente acontece. Então, quando essa pessoa tem medo de existir, eu tá com aquela depressão, muitas vezes, né? Aquela depressão muito profunda, que não sabe o que está fazendo da vida, não sabe o que vai acontecer, aquela depressão que deixa a pessoa mesmo cair mesmo na cama, é uma depressão de não quero existir. O que eu estou fazendo aqui da minha vida? Eu quero ficar quieto, sem olhar ninguém, sem ver ninguém. Isso é uma interpretação errada, muitas vezes, que ela teve lá quando ela estava sendo gerada, lá da infância, porque ela não compreendeu o que estava acontecendo. Então, vocês têm que fazer uma anamnese para entender qual é a situação que a pessoa passou
para ela ter esse sentimento de não querer existir. Porque fica aqui, ó, interiorizado aquilo. E ela só sente, sem saber o porquê. E aí tem aquelas pessoas que têm dificuldade de colocar as suas criatividades em prática e se isola. Por quê? Porque muitas vezes tem pessoas, né, somente quem está nessa área, e que precisa colocar as suas atividades em questão, ou alguma coisa assim, tem que gravar, tem que falar na internet. Quem é terapeuta, quem quer ir para o desenvolvimento pessoal, quem quer conhecer, fazer alguma coisa, né, vender alguma coisa, tem que fazer propaganda. Se você não faz propaganda, como que a pessoa vai saber? Ninguém vai bater na tua porta, olha, você atende, você é terapeuta, você vende tal produto? É difícil, né? Só se você conhecer alguém, foi indicado e tudo mais. Mas é complicado. Então, quando você tem que fazer alguma coisa, colocar a sua criatividade para você vender alguma coisa e você não coloca achando que alguém vai falar de você, que ninguém vai entender o que você fala, ninguém vai entender o que você está mostrando, o que você está vendendo. Isso é também uma, uma sensação que você teve de rejeição, tá? Porque você está sendo rejeitado, você acha que você vai ser rejeitado. E essa rejeição que você acha que você vai ter, você é só uma questão sua. Isso se chama, sabe o quê? Sabe como que se chama isso? Ninguém se arrisca? É uma egocentrismo, tá? E uma arrogância. Nossa, Patrícia, que palavra forte, arrogância. Porque você acha que todo mundo vai falar de você. Todo mundo vai achar que você é aquilo. Ninguém vai achar nada. É só você que acha que o outro vai achar. Porque a gente sempre, quando a gente fala que a gente tem, que o solzinho só está nascendo para você. E o solzinho nasce para todos. E não é porque você está falando alguma coisa, você errou, ou você está falando alguma coisa que você acha que não está sendo legal, que o outro também vai achar. É você, é o seu julgamento. Porque ninguém está nem aí. Se você é como se você cair na rua, ai que vergonha, cair na rua, agora eu vou ficar um tempão sem sair na rua, porque todo mundo vai olhar para minha cara e vai dar risada. Você acha que alguém vai lembrar que você caiu na rua? Na porta da tua casa? Até seus vizinhos não vai nem lembrar. Porque você não é o solzinho que ilumina só no seu mundo. Então, isso daí é a arrogância de achar que todo mundo está olhando para você. Isso é somente uma traumatização que você teve lá atrás de uma rejeição, que você achou que você estava sendo rejeitado. É só isso. É... Então, aquilo que você teve lá, quando você estava sendo gerada, tá? Foi uma reação química da sua mãe, que teve algum registro
de sensação ruim, tá? Como eu falei, brigou, um estresse, um cansaço, uma ansiedade, sei lá, qualquer sentimento que ela teve, e foi uma reação química desse sentimento para você, que invadiu as suas células, e que você, com o mecanismo de defesa, teve essa sensação de rejeição, então você ficou quieto, parado, quieto, e por isso que hoje, adulto, quando você tem essa sensação que você tem medo, que ninguém vai te escutar, foi lá que você teve isso, tá? Mas você pode mudar, sim. Pode resolver, sim. Por isso que todo meu terapeuta, todas as pessoas que fazem comigo, terapia comigo, o meu treinamento, que entra no meu treinamento para ser um terapeuta, primeira coisa tem que ser resolvido esse problema. Todo mundo que faz meu treinamento passa pelo tratamento. Não tem pessoas que fazem que entram no meu treinamento que não faz o tratamento. Porque senão você vai fazer um tratamento da pessoa, do seu cliente, mas muitas vezes você está tratando aquele cliente, você vê o problema dele como o seu problema. Você fala assim, meu Deus do céu, estou tratando aquele pessoa, mas eu tenho isso. E você não vai ver o problema dele como ele é realmente, porque você vai, na verdade, somente se projetar no problema dele. Você se projeta no problema dele com a intenção de resolver, de ajudar. Mas você se projeta com os seus problemas. E que é normal quando você não se cura. Você fica, inclusive, com aquela empatia, né? Nossa, eu estou sabendo o que você passa. Eu sei o que você passa. Mas não pode, um terapeuta não pode fazer isso. Um terapeuta tem que ser tratado para ajudar o outro. Não pode se projetar. Porque tem a pessoa que fala assim, nossa, eu fico tão mal quando a pessoa vem falar que foi estuprada, que recebeu um abuso, que foi não sei o quê. Gente, nossa, já tratei de gente assim que eu falo assim, meu Deus do céu, como que essa pessoa está viva? Mas eu não posso entrar nisso, eu não posso entrar nessa empatia, porque eu tenho que ajudar a pessoa. Quando você ajuda a pessoa, você tem que... Deixa eu pegar aqui mais uma pessoa. Você tem que ajudar a pessoa a sair disso. Não resolver, não ficar com empatia, não ficar, eu tô com dó da pessoa. Pelo contrário, gente. A gente tem que saber falar, olha, vamos ajudar, você é capaz, e a gente vai resolver isso. Você é capaz de resolver isso, você é capaz de mudar esses comportamentos, de ser melhor, de conseguir resolver isso em você. Eu estou aqui para te apoiar. E quando você não consegue, né, porque realmente quem tem que resolver é a pessoa, você só dá o apoio, você só dá o caminho, mas quem tem que resolver é a pessoa. Mas quando você tem aquela projeção dos seus problemas em cima dela e acha que é assim ou assado, achar assim assado, porque não, você pode fazer isso, acho que dá para fazer. Não, você não pode. Você tem que saber a origem do dela, porque
Se você sente a mesma coisa que ela, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Aqui a gente está falando de rejeição. Se você também se sente rejeitado, e a pessoa também está lá com uma super depressão, porque ela se sente rejeitada, tem medo de tudo, medo de falar em público, por exemplo, e você também é um terapeuta que tem medo de falar em público, você tem que ir na origem do que aconteceu com ela, porque é diferente da sua. Não é tudo igual. Você tem uma origem e a pessoa tem uma outra origem. Por quê? Porque todo mundo tem famílias diferentes, são pessoas diferentes, foi criado diferente, você viu coisas diferentes do que a outra pessoa. Então, a sensação é totalmente diferente. A sua origem é diferente da outra pessoa, por mais que seja depressão, mas a origem é totalmente diferente. Então, você precisa ser tratado. Todo mundo precisa ser tratado, primeiramente, antes de querer atender alguém. Porque senão você só vai projetar. E não pode projetar. Você tem que entender a pessoa. Entender qual é o problema dela. Fazer perguntas para ela. Para entender o problema dela. Porque com certeza não é igual ao seu. Por mais que ela fale, eu estou com problema financeiro. E você tem puta problema financeiro. O seu problema financeiro é totalmente diferente do dela. Vem de outra origem. Então, a gente tem que saber ouvir o cliente, saber e detectar a origem, para a gente saber qual o caminho que a gente vai dar para a cura, para resolver aquilo. Tá? Então, aí eu pergunto para vocês, né? Quantas vezes quem tem esse problema de rejeição, que é lá do esquizoide, né, que a gente tem os traços de caráter, não sei aqui quem sabe sobre traços de caráter, que são os 5 traços de caráter, que é isso que eu explico, é isso que eu ensino, é isso que eu faço as pessoas lerem nas pessoas, né, os 5 traços de caráter, esquizoide, o oral, o psico, masoca e o rígido. Conhece, Arun? Então, legal. Quando a gente sabe os traços de caráter, de esquizoide, quantas vezes você se afastou de pessoas por achar que elas não iam te atender, te entender? Então, Arumi, o corpo explica, ele vê só as características do corpo, tá? Quando a boca é assim, quando a boca não tem lábio, quando a boca é grande, quando faz o sorriso, quando tem bochechinha, quando tem olheira, quando tem o corpo é alinhado, quando o corpo é reto, tá? O corpo explica, ele faz no corpo. Corpo explica. Eu faço comportamentos. Vou no corpo? Também, só que a gente vê também os comportamentos, que é isso que importa pra gente. Eu precisei não, tudo bem. Os comportamentos que é o mais importante. Depois você pode ouvir, tá, Anne? Vai estar gravado. Os comportamentos. Já ouvi falar também, mas não pesquisei. O corpo, ele se molda de acordo com cada pessoa, com cada comportamento das pessoas. Ele vai se moldando, ele muda, tá? Por quê? Porque nós somos mutáveis. No corpo explica, ele só vê o corpo no original, como você é, ponto. Você pode, se você fez bariátrica, se você fez alguma coisa estética no rosto, ele vê, ele quer sempre uma foto antes, para explicar o porquê, para explicar como você é. E no que eu vejo, no que a gente já trabalhou, que a gente já estudou, que a gente já viu
pesquisas e mais pesquisas, quando a pessoa já fez uma bariátrica para mudar, ela já está mudando os comportamentos. Ela não quer mais ser gorda, ela quer ser uma pessoa mais saudável, uma pessoa mais preocupada com o corpo. Então, ela já mudou os comportamentos. Então, se ela mudou os comportamentos, porque ela quer melhorar. Então, ela não é mais aquela pessoa de antigamente, que ela é relaxadona, gordona, bem oralzona. Oral é aquela pessoa que não se preocupa com o corpo, ela não se preocupa com a estética, ela é largada, entendeu? Ela quer mais conforto. E aí essa pessoa que quis fazer a bariátrica está mais para o rígido, que o rígido que gosta de cuidar do corpo, o rígido que gosta de cuidar da alimentação, ele gosta de se cuidar, então ele já mudou os traços dele. E é isso que importa, porque a gente muda. Você não é a mesma pessoa que há tanto tempo atrás. Quando você sair dessa reunião, você já não é mais a mesma pessoa de quando você entrou, porque você já aprendeu várias coisas. Tá? Então, a gente é mutável e a gente não tem um rótulo. Eu tenho tantos por cento de oral, tantos por cento de rígido, tantos por cento. A gente não tem porcentagem. A gente não é rótulo. A gente não é uma coisa que vendável, que tem um rótulo, código de barra. Tá bom? Então, é isso que a gente acredita, porque de tantos estudos e experiências que a gente tem, tá bom? Só para você entender um pouquinho. Aí depois vem, quando a gente, mais um pouquinho na gravidez, né, a gente tem essa sensação de rejeição, que a gente tem esse mecanismo de defesa e tem essa sensação, essa traumatização da rejeição. Depois vem, quando a gente nasce, o bebezinho, ele é muito carente, ele precisa do acolhimento, ele precisa daquela atenção, ele precisa daquele aconchego, ele é muito dependente dos pais, porque ele depende da vida, né? Ele depende de todo mundo para fazer qualquer coisa, para se alimentar, para ficar limpo, para fazer qualquer coisa, ele depende dos outros, óbvio. Então, ele tem essa dependência. E se essa dependência, até hoje eu gravei também um vídeo sobre isso, se vocês quiserem ter uns filhos saudáveis, vocês têm que dificultar a vida deles. Nossa, Patrícia, que horrível. Sim. Se você passar a mão na cabeça, se você dá tudo de mão beijada, se você não deixar passar por dificuldades, não deixar eles verem as coisas como elas são, tampar os olhinhos, né? Ai, não pode ver isso, não pode ver aquilo. Gente, quando cresce, é um adulto sem responsabilidade, imaturo, que não vai resolver problemas, que vai chegar um desafio, ele não vai saber lidar com aquilo, vai entrar em depressão e ansiedade, vai ser uma pessoa super medrosa, vai ser uma pessoa que não consegue atingir seus objetivos. Por quê? Porque é uma pessoa totalmente dependente. Então, tem sim que dar o acolhimento? Lógico, que é pequenininho, é bebê. Mas não passar a mão na cabeça. Quando tem alguma dificuldade. Caiu. Caiu, vamos, levanta, vamos lá, eba! Não, ai, meu filho, ai. Gente, é só colocar medo na criança. Quando a criança está aprendendo a andar, você não coloca a criança, eu colocava minhas crianças de pé, né? Assim, em pezinho, e vem, acho que caía. Mas você não tem que ficar assustada, você não tem que ficar apavorada com aquilo. Por quê? Porque é o normal. Cai, levanta. E não tem que ficar, pelo amor de Deus, desesperada. Tem que agir normalmente. Para que aquela criança sinta segurança. Você tem que sentir, você pai,
tem que passar segurança para sua cria. Senão, fica uma pessoa que não tem nem vai ter problemas financeiros, tá? Porque é totalmente inseguro. Como que vai buscar os seus objetivos, o seu dinheiro, vai fazer dinheiro se é uma pessoa insegura? Não tem, por isso tem problema financeiro, tá? Então, você precisa dar segurança. Você não tem que ficar passando a mão. Ai, meu filho, e coitado, olha, eu estou aqui. Não, olha, vamos lá. Você pode, você é capaz, vamos lá. Uma coisa muito séria isso. Você sentir a dor do filho. Sabe aquela coisa, ai, tô sentindo tua dor. Ai, filho, pelo amor de Deus, ó, a mamãe tá aqui, eu tô sentindo sua dor, eu sei o que você tá passando. Não, não é assim. Não é para ser uma pessoa fria, porque a gente aprendeu, né? Ai, se você não sente a dor do outro, você é uma pessoa fria. Não é ser frio, é simplesmente dar segurança para a pessoa. Olha, você pode, tô aqui. Precisar, tô aqui, mas você pode, tá? Então, é isso que tem que passar. Porque se você carrega o peso do outro, você acaba ficando doente. É isso que você quer? Ficar doente? Não, né? Porque se você carrega o problema do outro, você vira um burro de carga, que é o do masoca. Que o masoca, que é a traço de caráter masoca, que pega o problema dos outros, que leva os problemas dos outros. Por que ele leva os problemas dos outros? Você já sentiu medo de alguém não gostar de você, medo de alguém de te humilhar, de te culpar, de você não ser o melhor, de achar que o outro vai te abandonar? Já sentiu isso? Aí você faz tudo pelo outro? E aí fica carregando o peso do outro? Por medo de que o outro vá embora, de que o outro fale de você? Nossa, você só pensa em você mesmo, né? Você não pensa no outro. Você não pensa em mim. Faz tudo para você, e você não pensa em mim. É por isso. Aí você carrega o peso do outro. E realmente, você faz tudo o que o outro quer. E deixa as suas coisas de lado. Porque você faz pelo outro para ele não te deixar. Nossa, eu vou agradar, porque assim ele não me deixa. Eu vou agradar, porque se ele me deixar, nossa, eu vou pirar. E você vai deixando que o outro te leve. Aí chega um dia que você cansa, porque cansa. Por mais que a gente ame as pessoas, gente, cansa. Você vai fazendo, aquela expectativa que o outro nunca vai te deixar, que o outro nunca vai te abandonar. Aí, uma coisinha deste tamanho, o outro te abandona. Você fala, poxa, fiz tudo e a pessoa ainda me abandonou. Além de você ficar mal pra caramba, porque você fez de tudo e a pessoa ainda te abandonou, você apostou todas as fichas na pessoa, a pessoa te abandonou, aquela frustração de você fazer tudo e a pessoa simplesmente vai embora, nem dá satisfação. Desenvolve até uma fibromialgia, porque a fibromialgia vem daí, dessa expectativa de você fazer tudo pelo outro e o outro não fazer nada para você. Quando chegar a sua vez, o outro não fazer nada para você. E aí? Foi isso. Foi isso que você aprendeu lá quando você era pequeno, a fazer tudo pelo outro.
Por quê? Porque se você não fazia, você era julgado. Se você não fizer, não falar direitinho, o papai e a mamãe não vai gostar. Se você não se comportar na casa da vovó, o papai e a mamãe não vai gostar. Se você não tirar notas boas da escola, Papai Noel não vai trazer o presente para você. Se você não beijar a vovó, o vovô, a titia, você não vai ganhar alguma coisa. E aí fica. Todas as vezes você faz tudo pelo outro para você ter um aconchego, um abraço, para você ser amado. É isso que você aprendeu. Você aprendeu e você é manipulado a fazer isso. Você é manipulado inconscientemente pelos seus pais a fazer alguma coisa que eles querem, que eles acham melhor para eles. Sabe aquela criança que entra, você entra no elevador, tem uma criança e o pai fala assim, fala bom dia, fala boa tarde, fala tchau para a moça. E a criança faz assim, fala, coisa feia. Você não falou nem bom dia para a moça que entrou? Que feio. Você tá, sem querer, ele está manipulando o filho. Ele não está educando. Ele está manipulando. Se você não falar bom dia, você é feio. Ele não respeita a vontade da criança. Você tem sim que educar a criança em casa. Gente, quando chegar, né, falar para a criança, olha, quando você chegar em um lugar, fala bom dia, boa tarde. Se alguém perguntar, responde direitinho. Você tem que ensinar, óbvio que tem que ensinar. O pai tem que ser um educador, não tem que deixar isso para a escola, tem que deixar, tem que ser um educador. Mas não fazer ele passar vergonha na frente dos outros. Gente, é muito feio isso. Você só está manipulando. E quando tem cliente que fala que não consegue falar em público, tem gente que não consegue fazer alguma coisa nova, é por isso. Exatamente por isso. Então, preste atenção, leiam as pessoas, escutem as pessoas, para vocês darem o diagnóstico certo, para saber por que ela está agindo desse jeito. Quem? Muito importante. Por quê? E quem deixou ela assim? O que ela escutava? É muito importante isso, tá? E aí fica aquela pessoa que se cobra muito, 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 que entra em relacionamentos tóxicos por carência, que se culpa ou se vitimiza. Quem? Não, né? Que se culpa, se vitimiza. É por isso, exatamente por isso. Quantas vezes você já passou por isso e se sentiu mal? E aí você se vitimiza. Não conseguiu fazer alguma coisa e se vitimiza. Não conseguiu falar alguma coisa e se vitimiza. Está cansado e se vitimiza. Se estressa com alguém e não consegue falar e se vitimiza. Não consegue chorar, não consegue colocar para fora
Quantas pessoas? E aí, também, reage com raiva, muita raiva. Porque fica com raiva dela mesma. Por que que eu não falei? Por que que eu não pus para fora? Mas é um medo de ser julgado, ser rejeitado, né? E aí tem muita gente que eu tenho uma aula no treinamento que eu falo sobre rótulos, né? Que se põe um rótulo nela mesma, se rotaliza. Assim, eu sou envergonhada. Nossa, eu tenho uma vergonha, eu sou super envergonhada. Ou eu sou extremamente nervosa. Nossa, eu tenho pavio curto. Que é outra coisa, né? Que lá atrás eu era considerada como a Patrícia tem pavio curto. Ela é pavio curto. Não é assim, ela é pavio curto. Rótulo, já pôs o rótulo. Ela é pavio curto. Então você já vem com esse rótulo. Porque você lá na infância você queria se expressar e você falava alguma coisa, tá vendo? Você tem pavio curto, porque você é nervosinha. Então, você ficou com esse rótulo. Eu tive uma cliente que falou assim, para mim, tem dia de semana, que ela falou assim, eu tenho medo de falar com as pessoas, porque eu sempre fui considerada uma pessoa estúpida no falar. Então, eu tenho medo de falar com as pessoas, porque eu tenho medo de magoar, eu tenho medo de ser estúpida, eu tenho medo de da pessoa ficar magoada comigo, porque eu sempre me falaram que eu era estúpida no falar, era grossa. Entendi uma pessoa assim. Por que isso? Porque ela foi rotulada. Muitas vezes ela nem é assim. Só que ela foi rotulada. Quem não foi rotulada? Me diz aqui. Quem foi rotulada? Eu fui rotulada. Como eu falei, Patrícia sempre me curto. Quando nasceu minha sobrinha, a primeira coisa que eles falam para mim, minha sobrinha, é igual a sua tia, pavio curto. Horrível, né? E aí você põe essa carapuça e essa carapuça fica. Só que você não precisa ter esse rótulo. Porque o rótulo não é seu. Colocaram em você. Você tem que sair disso. Você precisa sair disso. Porque senão, você vai ser a pessoa que fala assim, eu tenho medo de falar, porque eu tenho medo de ser grossa. E você nem é. Tá? E aí você acaba se cobrando também, né? Se cobrando de você não poder se expressar. Aí eu sou pavio curto, então eu nem vou me expressar, porque se eu me expressar, vou falar umas besteiras aí. Como eu fiz para sair desse rótulo, Fê, foi complicado. Não foi fácil, não. Eu tive que mostrar para as pessoas Que eu não era assim. que eu não era assim. Uhum. Tive que mostrar. Eu trabalhei em mim, tá? Eu trabalhei em mim isso. Eu não era assim. E mostrei para as pessoas que a gente só... Realmente, quando... Você fez uma pergunta bem interessante, Fê. Quando a gente se coloca o rótulo, né, a gente fica com medo, né, de se expressar, medo de falar, medo de... até com os outros, né, pessoas que a gente nem conhece. Nossa, eu vou ter que... Eu era dona de escola, e aí eu ia falar com as pessoas, eu ia falar alguma coisa
Brígida, eu vou só fechar um pouquinho aqui, tá? O seu som um pouquinho. Opa, eu Depois você pode abrir. Então, é o seguinte, eu ia falar com as pessoas, então eu tinha medo de falar com os pais na escola, eu tinha medo de ficar... eu sem querer abrir. Ah, tudo bem, sem problema. Perdão. Pronto. E aí eu ficava com medo de falar com as mães, eu falei assim, se eu falar alguma coisa, que ela pode me interpretar mal, alguma coisa, tirar a criança da escola. E aí eu tive que mudar os meus comportamentos. E eu vejo o porquê que eu era assim. Primeiro, olha só, eu sou a primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha, a primeira tudo, dos dois lados, pai e mãe. Eu era uma pessoa mimada, porque ela era tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. De repente, vieram um monte de gente, tudo junto. Meu irmão, primos, lógico que eu tive que dividir isso. E a criança começa a ficar com raiva, porque eu tinha que dividir as coisas. Então, eu ia por compulsão. Fazia as coisas e não sei o quê, porque era tudo para mim, depois eu tinha que dividir. Caramba, por que isso? E eu sempre falei tudo que eu tinha na minha cabeça. Só que não é bem assim. Aí eu percebi que quem estava se prejudicando era eu. Não era o outro, era eu. Porque aí começa a crescer, a criança começa a ficar sem graça, né? Começa a ficar sem graça, é mal criado. Porque é assim que começa, né? Você fica sem graça, você já cresceu, não tem mais graça, e aí começa a ficar mal criado, porque você tem voz para falar. Só que você não pode falar porque você é mal criado. Você pavio curto, mal criado. Então, quem estava sofrendo era eu. Então, eu sofri muito. E aí eu achei que eu tinha que mudar. Tinha que mudar, porque senão, realmente, eu ia sofrer muito nessa vida. Foi aonde eu fui procurar ajuda, onde eu percebi que realmente eu tinha que procurar ajuda, eu tinha que mudar. Hoje, eu sou uma pessoa muito mais paciente, muito mais. Até na direção, modo de dirigir, eu mudei. Eu era impaciente, eu corria muito mais. Nossa, multa no carro eu tinha muitas. Hoje faz anos que eu não tenho multa no carro. Sou muito mais paciente, eu não brigo mais. Eu falo, mas eu falo de modo diferente. Tá? Por quê? Porque eu tive que me tratar. A gente tem que se tratar. Se a gente não se trata, gente, não adianta. A gente não consegue tratar sozinho, a gente tem que procurar ajuda. Porque a gente não vê isso na gente. A gente só vê que está sofrendo, mas não sabe por quê. Tá? Com a idade, Fê, foi quando eu já tinha escola, sabia? Já tinha escola, já tinha meus filhos. Já tinha meus filhos? Peraí. Não, não tinha meus filhos. Foi mais ou menos com uns 20. Olha, foi mais ou menos com uns 26, 27 anos, antes de eu ter meus filhos. Antes de ter a Marina. Eu tive a Marina com 28, então foi um pouquinho antes. Porque eu tive que... Eu tinha escola já, né? E aí eu comecei a perceber que eu falava, eu não tinha papas na língua, eu falava, entendeu? E aí eu percebia que não dava dando bom com os pais. Eu tive que mudar meus comportamentos, tá? E aí eu comecei a me tratar com a psicóloga que estava na escola, que tinha uma psicóloga na escola.
na época. Aí ela falou, Patrícia, assim, 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 começou a conversar comigo, tal, não sei o quê. Aí eu comecei a estudar, tal, ela que me deu força também para estudar. E aí eu comecei a ver que realmente eu tinha que mudar. A gente muda, né? Tem que mudar. Quando a gente vê, é aquela coisa, né? Outro o Reels que eu gravei hoje. Quando a gente só muda, quando a dor da mudança é menor do que aquela que você está. Porque enquanto você não vê a dor, não se pega lá, você não muda. Você só muda quando a dor da mudança é menor do que aquela que você está. Agora, tem que chegar lá, tem que chegar mesmo nessa dor, tem que estar lá, bem doendo, bem lá no fundo para você mudar. Você tem que se prejudicar mesmo. Você tem que bater lá no fundo para você subir. Quando a gente está no desenvolvimento humano, que a gente conhece, que a gente está aqui, está procurando, não precisa, é só ter uma decisão. É muito mais rápido, é muito mais compensador você mudar, antes que bata lá no fundo, tá? E aí que eu comecei a mudar. Então, gente, o que eu falo, tem que se tratar. Qualquer coisa, a gente tem que se tratar. Eu vou fazer, como eu já falei para vocês, volto a falar com vocês, que eu estou preparando aqui um dia de cura. Vai ser o dia inteiro. Um dia inteiro. Vou fazer uma pesquisa, eu acredito que vai ser num sábado, o dia inteiro. Começar às 9 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. O intervalo, lógico, para almoço, óbvio. Mas é o dia inteiro, uma imersão de cura, onde eu vou explicar, eu vou fazer exercício, a gente vai falar de cada dor, de cada pessoa, vem com a sua dor, a gente vai fazer exercício para curar. É um dia de cura. Então, vários exercícios que vocês vão aprender a se curar. A ter alguma coisa, pô, aquele exercício dá para eu resolver. Então, é um dia onde você vai se autoterapiar. Vai ser bem legal. Você vai identificar a dor, da onde veio, e se autoterapiar. Lógico que eu vou conduzir. Mas depois, quando termina, né, vocês vão ficar com isso para vocês vão aprender a fazer isso. Porque todo mundo tem alguma coisa. Todo mundo. Por mais que eu falo assim, gente, quem tem alguma coisa, levanta a mão e fala, e ninguém fala, eu duvido que vocês não tenham nada. Duvido. Todo mundo tem alguma questão. Eu sempre tenho. Sempre, sempre. Uma vez por semana, ou a cada 10 dias, eu converso com uma amiga minha que é terapeuta. E a gente troca sempre alguma coisa. Para a gente sempre estar num equilíbrio. Porque não é possível a gente não ter nada. Se a gente não tivesse nada, a gente nem estaria nessa vida. A gente estaria lá, ó, lá em cima, não aqui nessa terra. Tá? Então, eu convido vocês a participarem disso. Eu vou colocar lá, vou fazer uma enquete, vou colocar tudo lá direitinho, quem quer participar, o dia que vai ser. Eu quero que vocês convidem alguém, convidem as pessoas que também precisam.
Ai, Patrícia, mas se eu sou terapeuta, se eu convidar, eu não vou poder atender. Nada disso, você não pode atender um amigo seu. Você não pode atender um parente seu. Convida um parente. E tem outra. Aqui eu não vou fazer tratamento. Eu vou simplesmente ajudar a pessoa a resolver algum fato. E toda vez a gente tem fatos para resolver. Então, você pode convidar quem você quiser, você pode convidar as pessoas que você conhece. Como eu falei, você não pode tratar. Por exemplo, posso convidar uma minha melhor amiga, eu não vou tratar ela nunca. Não posso tratar ela. Tá? Isso daí é ética. Você pode sim convidar as pessoas. É bem legal. Tá? Bem legal. Porque todo mundo tem alguma questão para resolver. Ah, não tenho nada, minha vida está plena, tá? Tudo bem. Você não tem nada para resolver com o seu filho? Você não tem nada para resolver com o seu familiar, com alguém, trabalho? Tua vida está ótima, financeiro, relacionamento, saúde, tua saúde está ótima. Você não tem nada, nenhum probleminha de saúde, você não tem queda de cabelo, você não tem problema de dor nenhuma, pressão, tá tudo bem, né? Problema dentário, a Kelly aqui, ó, porque ela faz prótese, tem um monte de gente que tem problema de prótese, de dente, faz prótese, sabe o que é problema de dente? Decisões. Problema de decisões. Então, todo mundo tem alguma coisa. Até quem usa óculos e toda vez vai no oculista e o óculos está aumentando, 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 é um problema. É um problema. Tudo é um problema. Unhas quebradas, quebradiças, problema. Pessoa que fica toda hora tirando pelinha, é um problema. Toda hora fica com tosse, com gripe, é um problema. E tudo é emocional. Tudo é emocional. Tá? Gente, tem alguma dúvida? Vocês têm alguma coisa para falar? Perguntar? Deu para vocês entenderem? Deu para vocês saberem mais ou menos da onde vêm essas emoções desalinhadas, bagunçadas de vocês? Tem alguma emoção que vocês queiram saber de onde vem, que eu não falei? Se vocês tivessem mais perguntas, se tiver alguma coisa, ficaria, né, mais dinâmico e daria às vezes, para responder uma pergunta de outra pessoa que tem o mesmo problema. Se não tiver nenhuma, que bom, que eu consegui, acho que chegar no problema de vocês, né? E tirar dúvidas indiretamente, sem saber. Paty, Oi? essa que você falou no começo, seria uma necessidade de aprovação que a pessoa que está sempre querendo agradar a outra, seria uma necessidade de aprovação? Você faz de novo, Fê, que deu uma cortada aqui, por favor. Pessoa, que nem você falou no começo, né? A pessoa que está sempre fazendo pelo outro, querendo estar bem com o outro, e muitas vezes é uma necessidade de aprovação que a pessoa tem? Sim, sim. É uma necessidade de aprovação. Por quê? Porque você não consegue, você faz para o outro, com medo. Medo do quê? De uma pessoa te abandonar, uma pessoa não aprovar os seus atos, a pessoa pode
trocar você por outro, que vai fazer o que você não fez por ela, entendeu? Não, entendi. É uma Rompendo esse aprovação, ciclo, sim. é importante que a pessoa rompa esse ciclo, né? Sim. Quando você... Porque a pessoa, Fê, você não precisa fazer tudo pelo outro para ela gostar de você. Se você fizer para você e a pessoa falar, nossa, que legal, vamos supor, vai, você faz alguma coisa por você. Vamos supor que você está afim de ir no shopping comprar uma roupa para você, tá? E a pessoa fala assim, Fê, eu quero sair e tal, não sei o quê. Tudo bem, quero ir no shopping comprar uma roupa para mim. Você está fazendo uma coisa para você, tá? Uma vontade sua. E a pessoa fala assim, mas eu queria tanto ir na praia. Você fala assim, olha, eu vou comprar uma roupa para mim. Eu preciso ir no shopping. Tá legal, Fê, então vamos lá, tal. Então, vamos hoje, eu vou comprar com você, tal, não sei. E depois no outro dia, a gente pode ir para a praia? Legal, pode. Se a pessoa gosta de você, a pessoa vai fazer o que você quer, fazer trocas, e depois um dia você vai fazer o que a pessoa quer. Você não precisa fazer tudo por ela. Fernando, vai para mim no supermercado comprar não sei o quê? Vou. Mas você tem que ir, tá atrasada para ir no cinema. A pessoa para falar assim, não, Fê, eu sei que você está atrasado, quando você sair do cinema, se der, você vai no supermercado, ou se não, amanhã a gente pode ir no supermercado, você compra para mim? Tudo bem. A pessoa tem que respeitar. É o respeito. Então, você não precisa, se você faz tudo pela outra pessoa, porque você não tem a certeza do amor que ela tem por você. E essa incerteza desse amor faz com que você faça tudo por ela. Quando você tem a certeza desse amor, quando você tem certeza que você é respeitado e amado, você não precisa fazer. Mas esse respeito, essa certeza, é uma autoconfiança em você. Você não tem autoconfiança. Você tem que trabalhar com essa autoconfiança. Para falar assim, não, eu não preciso fazer tudo por ela para ela gostar de mim. Eu fui essa pessoa. Eu fui essa pessoa que fazia tudo por uma pessoa para ela nunca me deixar. Eu fui essa pessoa. E no final, não deu em nada. Não deu em nada, tá? Eu só, desculpa a palavra, me ferrei, porque eu simplesmente depois de muitos anos que fui usada, e a pessoa foi embora, me usou, porque eu fiz tudo, e só me prejudiquei. Quem saiu prejudicada fui eu. Simplesmente eu. Porque a pessoa não tá nem aí. Quem foi atrasada fui eu, quem se prejudicou fui eu, quem fez, fazia de tudo e me prejudiquei muitas vezes fui eu, tudo fui eu. E a pessoa caiu sem problema nenhum, porque ela não foi usada, ela não teve que se prejudicar, ela não teve que se doar, ela não teve que fazer nada. Só ganhou. E eu só perdi. E hoje, para eu fazer as coisas que eu fazia antigamente, eu vejo, nossa, eu nunca mais vou me deixar para trás. Porque eu vejo que não tem o porquê. Porque a pessoa mais importante é a gente. A pessoa mais se importa, porque é a gente que fica com a gente mesmo no fundo.
No fundo, a gente tem que gostar de ficar com a gente. No fundo, a gente tem que amar estar com a gente. Não depender da pessoa para ficar bem. E sim, depender de você mesma para ficar bem. A outra só vai te agregar, não vai te somar e não vai te completar. Não vai. Ninguém completa você. Ninguém. Então, não adianta nada você fazer pelos outros esperando alguma coisa, esperando ser amado, esperando que volte alguma coisa para você. Não, você tem que fazer alguma coisa que te dê prazer. Se você for fazer uma coisa para o outro, é uma coisa que também te dê prazer. Eu faço porque me dá prazer, eu gosto, eu quero, me dá prazer. Não para sentir amado, ou para sentir uma pessoa especial para o outro. Isso só vai te trazer amargura no final. Você pode ter certeza, porque quando a pessoa quiser te deixar, ela vai te deixar e ponto final, porque ninguém está olhando para o umbigo do outro, todo mundo está olhando só para o próprio umbigo. A pessoa só é importante para o outro, quando a pessoa faz alguma coisa. Se deixa de fazer, ela faz. Porque o amor incondicional, aquele amor incondicional, é só Deus que tem pela gente. Só Deus. Tá? Quando você passa a se priorizar, né, Paty, a pessoa, é um paradoxo até, né? Você passa a se priorizar, a pessoa até te valoriza mais, né? Exatamente. Exatamente. Se ela gosta de você, sim, realmente. Se ela gosta de você, sim. Com certeza. Então, você não tem que ficar fazendo nada pelo outro. Faz, lógico, né? A gente faz. É normal, mas não se prejudicar. Eu cheguei ao ponto de me prejudicar pelo outro. Eu fazia não só também para me dar prazer, fazia para me dar prazer, mas eu me prejudicava. Perdi muitas coisas, materiais, inclusive. Muitas. Não foi pouco. não só emocional, material também, né? Muito mais. Emocional e material. Isso é horrível. Horrível. Depois você se sente, fica com raiva de você mesma. Você fica com bronca de você mesma. Para que isso? Ficar com raiva, com rancor, ficar uma pessoa rancorosa, que não acredita nos outros. Para quê? Para quê? Você fica doente. Para quê? Então não é melhor se curar antes? Depois que você passou por tudo isso, depois que eu passei por tudo isso, eu falei, por que eu não fui me curar antes? Né? Aí você se pergunta, por que para passar por isso? Tá? Gostei da sua pergunta, Fê. Acho que vai ajudar Sim. muita gente. Gostei muito da resposta também. Gente, então é isso. Tem mais alguém que queira falar, perguntar? Patrícia, eu queria te fazer uma pergunta. Fala, querida. Eu estou fazendo uma anamnese minha, Hum, porque na nossa última aula você tinha falado para mim que eu tinha umas questões com meu pai, para mim olhar lá, né? uhum. Aí eu estou vendo uma questão e eu entendi assim, que eu ficava desesperada e eu fico perturbada quando grita ou fala rápido demais, a pessoa me acelera para mim fazer aquilo sem eu pensar, sabe? Queria saber qual que é o traço que sente essa dor, assim, do desespero, quando a pessoa fala demais na sua cabeça, que ela tá gritando, e você tá acelerada, assim, para poder fazer rápido aquilo, para poder parar. É o rígido. O rígido, né?
É o que eu precisava, né? Aí eu travei nesse daqui. Vamos conversar com isso na terça-feira, que a gente vai Ah, até exercício 6, tá bom? aham, então tá bom. Mas eu estou Terça-feira. fazendo o exercício da última aula, de dissolver as palavras da pessoa até que ela vá embora e suma. Isso, muito bem. Lá no a Kelly é minha aluna do treinamento, e ela usa muito, muito os exercícios. A Kelly é uma das alunas que mais usam os exercícios para se curar. Ela sabe direitinho tirar um traço da dor e passar para o recurso, para sair daquele problema emocional que está bagunçado. A Kelly é uma das pessoas, minhas alunas, que mais faz isso. É, assim, muito, muito, muito gratificante ver a evolução da Kelly, né, Fernando? Fernando sabe disso. E, então, é assim, e na terça-feira, a gente tem aula do treinamento, e eu fiz um exercício com eles assim, a aula passada, que a Kelly falou que está fazendo exercício para tirar, e aí na terça-feira a gente vai falar mais sobre isso, no treinamento, tá? Dá Então, gosto de ver a evolução da Kelly, né? não é, Fê? A evolução da Kelly é demais. Impressionante. Outro CPF, como diria o Fernando. Outro CPF. A gente brinca, o Fernando sempre fala, outro CPF, a Kelly. E Então, outra gente, coisa, você estava falando dos sintomas, né? Hoje eu tô com um piriri, mas muito piriri o dia inteirinho. Mas eu entendi que eu não estava querendo olhar para isso, sabe? E como aconteceu uma situação muito ruim essa semana, eu não estava conseguindo nem ir no banheiro. Aí hoje, quando eu estudei, e eu não estava naquela ansiedade que eu não queria, não vou fazer, não vou mexer, eu falei, não, vou mexer sim. Aí eu escrevi, separei todos os traços, sabe? Aí eu travei nesse, aí me veio um piriri e falei assim, ai, graças a Deus, agora eu dissolvi, agora vai limpar é tudo. ótimo, Kelly. Mas antes uma dor de barriga do que o cabelo cair, do que eu Exato. trocar de óculos, né? Exatamente, exatamente. Alguém falou aqui de estou na menopausa, cabelo caindo e todos os sintomas que ele me traz. Não consigo fazer minhas vendas, fico travada quando refere a vendas. Então, Flávia, é o seguinte, menopausa, tá? Toda mulher passa por menopausa, né? Não tem como, todo mundo passa. Só que tem umas que têm sintomas, como aí, cabelo caindo. Tem outras que passa tudo bem. Eu, Patrícia, graças ao meu bom Deus, eu nunca tive nenhum sintoma de menopausa. Nunca. Eu te pergunto, Flávia, você é uma pessoa muito controladora? Você é uma pessoa que não gosta de receber ordens? Você é uma pessoa que faz muitas coisas, pega muitas coisas para fazer? Você é uma pessoa que é um pouquinho mais yang do que yin, que é mais masculina, que faz coisas assim, deixa que eu dou conta, deixa que eu dou conta? Só me responde, sim ou não? Boa noite, Patrícia. Boa Boa noite noite, a todos. Flávia. Eu sou mais ou menos, né? Eu sou um pouco agitada. Eu adoro fazer artesanato, então é uma coisa que me distrai. E assim, passei minha vida toda, eu nunca tive TPM, cólica. E agora, em contraponto, a menopausa está acabando comigo. Eu estou com 50 anos e fiquei mocinha com 9 anos. E desde 43 anos que eu estou na menopausa. E assim, de uma vez. Entrei na menopausa de uma vez, não foi aos poucos. E já cessou tudo. Minha menstruação parou, aí já veio todos os sintomas. Eu não gosto de receber ordens, assim, diretamente, né? Sou muito solícita, gosto de ajudar muito. No meu trabalho, às vezes eu trago um trabalho para casa, eu gosto de fazer, sabe? De agilizar,
já iniciar a fazer, já começar. Eu sou bem assim, bem dinâmica. Mas está sendo difícil para mim, porque Então, eu não consigo fazer minhas divulgações, não consigo vender nada. A vida toda foi assim. Quando falo em vendas, ai, já fico travada. então, Flávia, quando a gente tem pega muitas coisas para a gente, não gosta de receber ordens, é uma pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo, geralmente a queda de cabelo tudo bem, está na menopausa, só que a queda de cabelo na parte psicossomática vem daí. Ah, mas a menopausa também tem. Tudo bem, tem. Só que tem muita gente que passa pela menopausa e não tem queda de cabelo. Só que isso agrava. Tudo bem, você está na menopausa. Agrava pela essa situação de você não gostar de receber ordens, de você pegar muita coisa, ficar muito estressada por muita coisa, quer resolver tudo, ajudar as pessoas em todos os sentidos, que pega tudo para você, tá? Testa fazer menos. Testa pegar menos coisa, testa atender às ordens, sabe? Fala assim, tudo bem, você não gosta de receber, ninguém gosta de receber ordens, mas veja de outra maneira a ordem, não vê como ordem, vê como uma ajuda, entendeu? Para ver se o seu cabelo começa a diminuir a caída. Porque essa pessoa que quer controlar tudo, ela só recebe o quê? Tem tanta coisa na cabeça, tanta coisa, quer controlar tudo, quer fazer tudo, que o cabelo não gosta nem de ficar na cabeça, quer ficar no chão. Tanto peso que tem na cabeça, tanta É coisa. verdade. Eu acredito, é verdade. Eu vou tentar pegar mais leve, né? Menos coisas para Testa. se preocupar, menos responsabilidades. Exato. Testa. Tudo que eu falo é testar, gente. Testa. Né? A gente tem que primeiro, não precisa acreditar em mim. Testa. É como se fosse assim, um bandido falar assim, eu não roubei. Você vai acreditar? Você vai ter que pesquisar para ver se ele é bom ou não, o que ele fez, né? Então, é o tal negócio. Preciso pegar aqui a pessoa. Aqui. Então, você não pode acreditar, então eu falo para as pessoas, testa o que eu falei. Né? Eu trabalho com a psicossomática, eu tenho um e-book lá de psicossomática, que eu vou fazer esse treinamento que eu vou fazer com vocês, essa mentoria, eu vou dar a psicossomática. Eu vou falar sobre a psicossomática. Tudo, o que é você estar com queda de cabelo, como eu acabei de falar para você, o que é ter dor na lombar, o que é ter dor no joelho, o que é ter problema de tireoide, pressão alta, diabetes. O que é? Qual é o significado disso? Tá? Eu vou falar sobre isso também. Então, você sabendo o significado, porque eu acabei de falar para você, queda de cabelo, faz isso, testa. Você sabendo o significado, você vai testar ser menos estressada, ver as ordens de outra forma. Aí você vai testar. Lógico que não é de um dia para a noite, óbvio. Você vai testar, depois de uns 15, 20 dias, você vai ver assim, nossa, meu cabelo começou a não cair tanto. Gente, eu tinha uma queda de cabelo tão grande, tão grande, tão grande, que vocês não têm... Era chumaço de cabelo. Hoje, eu faço assim, não cai um fio de cabelo. Não cai mais nada de cabelo. Não cai, não cai. Graças a meu bom Deus. Mas caía chumaço de cabelo. Cai no normal. Mas hoje mesmo, na minha cabeça, sabe, caiu normal. Mas era chumaço. E era engraçado que eu estava numa reunião com a minha mentora. E aí eu
falando com ela, tal, falei, ela falou, nossa, Paty, que coisa, né? Eu falei assim, nossa, tem esse bendito, eu estava conversando com ela, e eu tinha um cachorro, gente, eu morava num prédio, e atrás tinha uma casa com um cachorro que latia dia e noite. Dia e noite. O coitado ficava sozinho, porque era uma casa onde eu acredito que era sei lá se era um escritório, eu não sei o que era, ou a casa estava lá sozinha para vender, eu não sei. Sei que o cachorro ficava sozinho, coitado. Mas ele latia, mas dia e noite. Eu ficava, gente, eu não conseguia trabalhar, porque eu atendia as pessoas no computador, né, online, nossa, o latido dele parecia que estava dentro da sala, sabe? Onde eu atendia. Bom, enfim. E aí eu estava conversando com ela, estava numa reunião com a minha mentora, aí eu falava assim, meu Deus do céu, esse cachorro está me deixando louca. Louca. Ela falou assim, a primeira coisa que ela falou, você está com queda de cabelo? Falei, nossa, demais, não sei, nossa, tá demais, meu cara. Ela falou assim, para de controlar o cachorro. Assim, eu parei, né? Para de querer controlar o cachorro. Você controla tudo, pensa um pouco. Meu, foi aí, eu falei, meu, é verdade. Como que eu tenho controle? Não tenho que controlar o bem dentro do cachorro, coitado tá lá sozinho, a única coisa que eu tenho que fazer é latir, né? Não posso controlar e também não posso ir lá fechar a boca do cachorro. Eu tenho que fazer alguma coisa comigo, aceitar, falar alguma coisa, ir lá, falar com alguém e tal, para eu me acalmar, porque controlar tudo não vai dar para fazer. Era por causa disso, você acredita? Uma das coisas, né? Lógico que eu tive que mudar também um monte de coisa minha. Gente, é impressionante. Impressionante. Hoje eu moro, quem me conhece, o Fê me conhece, Fê sabe onde eu moro. Eu moro em Alphaville, eu moro numa esquina. Eu moro na frente do Residencial 1, não sei quem conhece o Alphaville, na frente do Residencial 1, na frente do clube. Eu moro numa esquina, e nessa esquina, gente, sai desse clube, pessoal com Porsche, com BMW, com aqueles carros esportivos, Maserati, esses carros aí, Ferrari, com aqueles escapamentos, que parece que, meu Deus, parece que vai explodir o carro, aqueles esportivos. E é bem na esquina, então vem carro, avenida, eu moro em 2 avenidas, assim. Os carros passam, vocês não têm ideia. Antigamente, aí eu falava assim, gente, eu não posso me estressar com isso. Ou eu saio daqui, ou eu mudo, ou como eu não vou mudar, eu gosto do onde eu moro, eu gosto onde eu estou, a vista é maravilhosa, eu gosto do prédio, eu gosto. Então, eu tenho que mudar o modo de pensar dessas pessoas, que é um absurdo ficar com esse escapamento, é um absurdo do jeito que eles andam, é um absurdo. Eu acho um absurdo, mas eu vou fazer o quê? Vou mudar? Não vou conseguir mudar. Então, eu tenho que mudar um modo de eu pensar. Então, hoje, passa esses carros, eu estava aqui gravando, lógico, eu tenho que parar, esperar eles passarem, e fazer de novo. É paciência, é respirar, porque eu não vou mudar. E vou perder a minha saúde por causa disso? Para quê? Eles vão estar preocupados? Eles vão parar de mudar? Eles vão parar de acelerar? Eles vão diminuir o escapamento? Não. Eu que vou mudar. Se eu quiser continuar com a saúde que eu tenho. Entendeu? Então, eu sabendo disso, eu sabendo do que faz no meu psique, que faz isso, eu ficar nervosa, faz eu ter essa raiva. Então, eu não quero ter isso, porque eu sei o que dá. Então, eu tenho que mudar. Então, é muito importante saber o que dá, o que é ter queda de cabelo, o que é ter dor de cabeça, o que é ter uma sinusite.
É muito importante, porque você muda seus comportamentos para que não atinja aqueles sintomas em você. Tá? É muito importante. Quem é meu aluno sabe o quão é importante saber a psicossomática. E para você também, o diagnóstico com seus clientes também. Quem sabe é muito importante, muito. Você já sabe metade do que ele tem, só sabendo se ele tem algum problema de saúde. A pressão alta, Aline, a pressão alta é você pegar tudo para você, tá? É pegar tudo para você, os problemas dos outros. Você querer mudar os outros. Não aceitar o que os outros falam. Tá? Eu vou falar mais sobre todas as doenças, mais o que é, como você pode resolver isso, tá? Eu vou falar mais nesse dia que eu vou fazer uma imersão, tá? Eu vou falar isso bastante, e é bem legal, tá? E se você, aí depois eu vou abrir para perguntas e tudo mais, tá? É isso, gente. Tem mais alguma pergunta? Tá tudo bem? Então tá bom. Gente, eu vou deixar gravado, vou pôr lá no grupo, vocês podem assistir, quem não assistiu desde o início, vocês podem assistir e quiser repassar também para as pessoas, vocês podem repassar, não tem problema nenhum, vai ajudar mais ainda. E outra coisa, essa imersão que eu vou dar, eu quero que vocês venham e convide as pessoas, porque o que é importante? Quanto mais pessoas tiverem, mais perguntas, mais vocês vão ter respostas para outras situações, que às vezes não é sua, é de um cliente seu, ou vem uma pessoa que faça uma pergunta e que vai calhar com aquilo que você tem, que você nem imagina. Então, é super importante ter mais gente, porque tendo mais gente, vem mais perguntas, mais respostas e mais conclusões vocês vão tirar, tá? Por isso que eu falo, gente, falam, divulgam, porque vai melhorar a vida de todo mundo, sua e da pessoa, e de outras pessoas que você possa conhecer, ou que você pode atender se você é terapeuta, tá bom? É isso. Gente, ó, muito obrigada, e até quem é meu aluno vai ter terça-feira aula, e quem não é meu aluno, que queira participar sempre dessas reuniões, fica no grupo, que sempre tem novidade. Todo primeiro domingo do mês tem reunião, mas às vezes eu solto uma reunião, eu solto alguma coisa, eu ponho lá algum aviso, eu ponho um exercício, eu ponho um áudio falando alguma coisa, tá? Então, fiquem no grupo, divulga o grupo, chama a pessoa, porque quanto mais a gente tem, como eu falei, quanto mais as pessoas vêm com pergunta, vocês têm a resposta também. Vem alguma coisa além. Então, por exemplo, eu respondi da Kelly, respondi da Flávia, respondi do Fê. Pode ser que você tenha esse problema de algum cliente, ou você mesmo tenha, e já se tocou, tá bom? Beijo, gente. Boa noite para vocês, viu? Fiquem com Deus.